Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui então continuar no nosso balancete para ver uns detalhes que nós não tínhamos visto antes. Na verdade aqui no balancete nós precisamos ter a soma dos grupos, certo? Então do ativo, por exemplo, o que vai ser a soma do ativo? Veja bem que nós temos aqui o nível 1, certo? Não porque seja o número 1, é porque está 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Depois aqui nós já temos o primeiro e o segundo nível, que é 1, que é o primeiro nível, 1, que é o segundo nível. E depois aqui nós já temos o terceiro nível. Então veja bem que até o quarto nível nós não temos contas, na verdade são grupos, certo? Então esses grupos, eles têm que ter a soma de cada grupo e subgrupo. Porque esses dados aqui é que vão que nós vamos utilizar em vários demonstrativos. Porque nós não vamos, por exemplo, utilizar... se eu quero saber simplesmente o valor do ativo e do passivo, eu vou simplesmente utilizar o nível 1 e acabou. Agora, se eu quero, por exemplo, até o quarto nível, então eu tenho que ter condições de utilizar. Aqui, por exemplo, veja que nós fizemos lançamentos aqui em contas que são contas de grupo e subgrupo, e que na verdade eu tinha falado que não podia, como de fato não pode, né? Porque aqui eles vão uma fórmula. Esta fórmula é o que? Nós vamos ter aqui, por exemplo, o nível 1. O ativo vai ser o que? Ele vai ser igual à soma dos subgrupos. Então ele é igual à soma do 11, do 12, onde que está? Do 12, do 13, do 14. Aqui já não deu para ver, tá. Mas vamos colocar esse daqui também. Ah, tá, isso daqui foi esse aqui, os dois são grupos. Esse daqui foi um lançamento que eu acabei criando uma conta, mas indevidamente, tá. Então, na verdade, o ativo será a soma disso daí. E depois, aqui o grupo 2 é o que? É a soma a soma do resultado aí do grupo 3. Então, o grupo 2 vai ser igual a quê? O nível 2, né? Vai ser igual a soma do 111, do 1101, 1102. Cadê o 1102? 1102, 1103, 1104, 1105, 11... Tá, então seria isso. E depois o do terceiro grupo, ele é a soma do quarto. Então, esse daqui vai ser igual a soma... Ah, me desculpe que aqui, nesse anterior, nós fizemos errado. Não é bem assim. Nós fizemos aqui do ativo, que é a soma do nível 2. Depois do nível 2, aqui é o 11. Então nós temos que somar só o nível 3 aqui do 11. 1101, 1102, 1103, né? Vamos ver aqui a C19, o que nós fizemos. A C19 é 1102, tá certo. Depois C52, eu acho que aí nós fizemos errado. Ah não, tá correto, a 1105, tá. Isto, então tá. E depois, então, esse outro já é diferente, porque aqui nós teríamos que somar 1101, então nós vamos somar só 110101, que seria então igual à soma de
caixa simplesmente, né? Igual soma e caixa, só tem esse. Depois, o 1102, que nós fizemos indevidamente, né? Vamos passar esse valor para baixo. Isso que tiver em isto, esse daqui também. Tá, esse daqui tá em caixa. Vamos passar para cá também, caixa geral, que é o movimento correto. Esse daqui também. Isto. Ah tá, esse daqui ele já faz automático, então só vamos corrigir aqui. Nós temos que corrigir no nosso movimento. Aqui eu já estou vendo diretamente no balancete. Na verdade, que na hora que nós clicarmos em gera, ele vai automaticamente colocar em outras posições. Então veja bem que aqui eu estou dando simplesmente uma ideia de como fazer essa parte de uma forma mais simples. Vai pegando aqui pelos números, pelos níveis. Eu quero aqui a soma do nível 5, é a soma aliás, a soma do nível 1 é igual à soma do nível 2. Agora, o nível 2, ele já é um subgrupo, então ele tem que ter a soma do nível 2, mas de cada subgrupo. Então, o 11 é uma coisa, o 12 é outra, o 13 é outra, etc, etc. E assim por diante. Então, para você que trabalha na contabilidade, tem uma certa dificuldade para fazer esse tipo de controle, essa é uma parte interessante e uma parte que deve ser vista mais de uma vez. Agora, se você é um contador já bastante experiente, então, e não quer ou já tem todos esses dados aqui bem parametrizados, que no final saia tudo certinho, então meus parabéns, aí não vai precisar disso. Isso daqui na verdade seria mais para pessoas que têm curiosidade em aprender alguma coisa referente, não à parte contábil em si, mas à parte financeira até, não seria nem contábil aqui. E trabalhando com Excel. Agora nós temos um outro detalhe. Vamos pensar que eu queira montar aqui a DRE. O DRE, eu preciso não só daqueles grupos ali. Aliás, desculpa, o DRE eu vou utilizar aqueles grupos mesmo, mas só que eu não vou utilizar os 4 níveis. Eu vou utilizar provavelmente 3 ou 2, né? Então o DRE funciona exatamente do jeito do balancete, mas nós temos que fazer a descrição do DRE, a montagem do DRE, tal qual seja pertinente. Agora vamos pensar que fora o balancete, o balanço também, na verdade, funciona igual ao balancete. A única diferença é o que? É o período e a descrição que vai em cima, que aliás nós não fizemos aqui. Vamos fazer já, quando é coisa pouca é melhor fazer já, né? Então aqui nós vamos fazer o que? Veja bem o que nós vamos fazer. Nós vamos escrever aqui igual, colocar entre parênteses, entre aspas, balancete do período de. Por que nós temos que fazer isso? Porque essa data inicial e data final não vai sair aqui. E como é que nós vamos saber de que período que é o balancete? Depois que imprimir, você vai pegar o papel na mão e não vai saber do que se trata, mesmo porque aqui nós não temos datas. Então nós temos que especificar do período de, fecha aspas, é comercial para concatenar, para juntar os dados daí. E nós vamos colocar aqui data SC. Como que nós colocamos ali? Balancete. Balancete data inicial. Isto. Agora, um E comercial. Do período de E. Ou A, né? Do período de tal data a tal data.
Isso. E aqui um E comercial novamente para juntar a data final. Balancete data final. Ok. Só que aqui o que vai acontecer? Vamos até retirar esses. Isto. Daqui um pouquinho, que ao invés de ajudar agora está atrapalhando. Isto. Este também. Depois cada um para o seu lugar. Vamos aqui já formatar. Vamos deixar aqui em... Clicar com o botão direito do mouse e... Cadê o nosso... Tá aqui. Mesclar. O que acontece? Aqui nós estamos vendo que a data aparece somente o número. Então daqui do período de 40.071 a 40.178. Tudo bem. Só que nós precisamos, na verdade, ter aqui a data de fato. Como que nós vamos fazer, então, para que saia no modo data mesmo? Antes, aqui, ó, depois de balancete do período D, fecha aspa, depois do comercial, nós vamos colocar aqui texto, a função texto, né? O que essa função faz? Ela converte um valor em texto com um formato de número específico, porque nós vamos especificar o formato. Então aqui, texto, abriu parênteses, no final, aqui em data inicial, vamos colocar aqui um ponto e vírgula, abrir aspa, sem o e-comercial aqui, tá? E vamos colocar lá dd barra convencional mm a. Pronto. Agora, se você quiser que saia D por extenso, daí o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Dia, agora, aí sim, né? Aqui precisa do D. Opa, vamos dar um espaço. D, espaço e depois do mês, você coloca mais um mês, M para sair, M 4 vezes, né? Mais um espaço, abrindo aspa novamente, isso, exato. Aliás, nós esquecemos de alguma coisa aqui. Veja bem que esse D faltou aqui, então, do dia. Aqui fica meio confuso porque vai muita concatenação e isto, depois D aqui e fechando aqui antes do D e depois do D e isso. Ok, contém um erro. Agora, tá, aqui nós, me desculpem, aqui nós estamos fazendo a formatação do texto. Então aqui nós temos, tá, eu já mostro por que eu tinha colocado isso daqui. Exato. Se nós colocarmos 2, ele simplesmente vai negar daí, né? Isto. Então, desculpa. Aqui nós vamos ter que voltar mesmo ao formato anterior de AE. Aqui está correto. Até aqui. Isto. Vamos abrir aspa então. DD. Que você pode também colocar DD, né? Barra MMM barra AAAA. Isso.
que aconteceu aqui? Opa, faltou fechar, porque veja que aqui é em texto, nós abrimos o parênteses, então faltou fechar o parênteses aqui. Mas além disso ainda tem mais alguma coisa. Período de E. Texto, balancete data inicial, que eu acho que está com o nome correto. Isto aqui também está correto. Ah, tá, faltou aqui no final nós colocarmos o... Ainda mesmo assim... Sim, pronto, tá aí. É só uma questão de colocar como se diz, a aspa e de abrir e fechar a aspa corretamente. Então tá aqui, o que aconteceu? Veio aqui o balancete do período de 15 de setembro de 2009 a... Aí nós podemos fazer aqui na data final a mesma coisa, certo? Vamos ver aqui, 15 de 9 de 2009. Então aqui ele aparece já no modo data. E aqui também vamos fazer a mesma coisa, né? Texto no final, ponto e vírgula, abrir aspa, dd, mmm, fecha e fecha o parênteses do texto que nós abrimos. Então pronto, de 15 de setembro a 31 de dezembro de 2009. Então vamos aqui simplesmente formatar, né? Cadê? Vamos deixar de superior, à direita, isto. Aqui você pode inclusive adicionar o nome da sua empresa, porque no balancete você tem que ter o nome da empresa, tem que ter o CNPJ, né? Então vamos colocar aqui minha empresa, isto, pronto. Vamos aqui deixar num tamanho um pouquinho maior. Opa, só que nós devemos estar em lugar errado, porque não está... Tá. Isto. Formatar célula. Número, alinhamento, fonte. Vamos aqui em fonte. Que tamanho que está? Tá grandinho. 28. Tá normal. Vamos escolher um sublinhado aqui do contábil simples, né? Tchum. Ou então aqui está com muito espaço mesmo, uma coisa ou outra. Bom, agora depois disso você ainda precisa formatar para imprimir, porque veja bem, você não pode imprimir o que está, o que não faz parte do balancete. Então você tem que selecionar o intervalo. Vamos colocar aqui o intervalo dia 1 a F1000, né, que nós colocamos isto, e vamos aqui em layout página, layout da página, área de impressão nós vamos definir. Então mesmo que nós mandemos imprimir e tenha uma porção de coisas em outros lugares, claro que vai imprimir somente esses dados. Como esses botões nós formatamos aqui para não imprimir, vamos dar uma verificada. Propriedades, não mover ou dimensionar com células, e não está selecionado para imprimir, então automaticamente ele não vai imprimir, tá? Aqui então nós podemos deixar sobre o nosso balancete e sobre o nosso texto sem nenhum problema. Pode posicionar, pode fazer uma caixinha para posicionar esses botões. Então cada um daí faz da forma que
acha que fica mais elegante na sua, na sua planilha. Que na verdade aqui nós estamos mostrando como fazer, mas infelizmente não existe um bom gosto assim para ficar excelente a aparência. Bom, mas vamos aqui. Então, tá, em balancetes lá nós já vimos, agora falta ainda essas tabelas auxiliares, o balancete e DRE, na verdade, porque eles utilizam as mesmas, os mesmos grupos, a mesma parametrização, mas os grupos daí você escolhe, porque a DRE não sai exatamente no formato de um balancete, né? Se é só um demonstrativo de resultado, você vai retirar esse demonstrativo de resultado do balancete, que na verdade o balancete retira esse resultado do seu razão, do seu diário. Então, na verdade aqui, vamos colocar como GPO2, já estava como grupo, né? GPO3, GPO4, GPO5. Agora, por que eu criei esses grupos auxiliares aqui? Além do balancete e do... Porque através desses grupos auxiliares você pode montar outros tipos de relatórios gerenciais. Então você pode, inclusive, fazer a apuração em termos de administrativo, em termos gerencial, através do seu balanço. Então, no grupo 2 aqui, por exemplo, você pode inserir custo, por exemplo. Tem como você fazer retirando os dados do balancete. Então tem várias opções. Você sabe que na sua empresa precisa, você sabe que você precisa, e utilizando esse método e utilizando a sua criatividade, tem como você fazer uma infinidade de coisas. Claro que aqui nós fizemos somente o primeiro nível. Precisa ser feito aqui. Agora, os códigos do segundo nível, do terceiro, do quarto e do quinto, do terceiro e do quarto nível. Quinto nível daí não se faz, porque já é o número da própria conta contábil. Bom, ali então vou dar por encerrado a parte do balancete. Não, mas ainda temos aqui o plano de contas, como que se faz aqueles grupos, né? Como se utiliza aqueles grupos. Veja bem que aqui vamos... Cadê a formatação aqui que não tô... Esse daqui, tá, vamos colocar o texto assim, isto. Bom, tem um aqui para o balancete, que na verdade seria pro... Mas está muito pequeno, isto. Tá, o grupo 1 aqui para o balancete, o grupo 2, o balancete EDRE, o grupo 2 daí você pode fazer para um demonstrativo financeiro seu, grupo 3 para avaliação de algumas contas, de alguns grupos, oscilação mensal, oscilação periódica. O grupo 4 você pode, por exemplo, se você quer controlar aqui as despesas de água, luz e telefone, né? Então você pode criar aqui um código X, né? Um código de água, luz, telefone, e quando você for cadastrar as suas contas, vamos por aqui balanço, o que acontece? Vamos colocar aqui uma conta 13, 13, 13, 13, só que aí não é, né? Vamos colocar 2, 3, 4, né? Receita e despesa. Então vamos colocar 44, 44, 4, 4. Nossa, aqui é meio grande essa conta. Vou colocar 4, 0. Não, 4, 9. Depois
grupo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Pronto. Então vamos pensar que seja uma conta de luz, por exemplo, na energia elétrica. Pronto. Energia elétrica desse grupo aqui, desse grupo 49, do subgrupo 49, né? Então, tá aí, vamos aqui em débito, crédito, claro, se a despesa não, é débito, e depois o grupo 3 aqui é que você vai controlar a energia elétrica, água, luz, telefone. Então, você vai aqui colocar o grupo 3, aonde que vai sair isso daqui no balanço, tá? Se é no balancete, nós só temos aqui ativo, passivo, receita e despesa, então é despesa neste caso, e grupo 2 nós não temos cadastrado nenhuma, grupo 4 e grupo 5. Então você pode fazer esses cadastros. Aqui eu tinha até colocado como grupo DRE, mas na verdade não é, tá? Isso aqui é um grupo que você pode criar. Então o que acontece? Aqui você pode determinar. Tá, esse que eu. Água, luz, telefone. Isto, né? Água, luz, telefone, então no G2 que eu disse, no grupo 2. Não, o grupo 2. Correto, água, luz, telefone. Então tá aqui. E você pode simplesmente utilizar daí no seu balancete, né? Vamos lá, olha em balancete, né? Só que vamos aqui gerar o balancete, pronto. Só que como nós ainda não atualizamos o balancete, ele está aqui, né, lá no começo. Então nós temos que fazer essa correção aqui também. Como não tem valor nenhum lançado nessa conta, então ele nem saldo anterior nem nada, ele está zerado, né? Então vamos aqui cancelar. O filtro nós vamos retirar e vamos voltar ali no nosso plano de contas, né? Cadê o PL de contas? Nós não colocamos, veja bem, nós não colocamos aqui o botão que faz para ativar a macro que ordena o plano de contas. Então vamos lá, inserir em desenvolvedor, inserir, vamos simplesmente colocar aqui um botão e vamos, eu me lembro que nós fizemos, né? Uma macro ordena PL contas. Esse ordenar aqui, inclusive, ele deve ser uma macro que nós temos que retirar. Ok. E aqui ordena pelo número da conta. Isso. Conta. Deixar bem grande aqui, claro que você não vai utilizar esse mesmo nome, se quiser pode utilizar, mas fica meio extenso, né? Então aqui, por exemplo, nós fizemos lá uma geração de uma nova conta, mas nós não colocamos em ordem. Então nós vamos fazer o seguinte, clicando aqui, pronto, rapidinho ele coloca em ordem aí, vamos ver lá no grupo 4, né? A 4, 9, o 1 não tinha aqui, não, 4, 9 é só esse, tá, esse aqui é o 39, então na verdade nem isso, nós só temos o grupo 1, 2, 3, 4, então o grupo 3, ele está como contas de resultado, né? O 3 e 4 que é receita e despesa. E eu estava me referindo antes à receita separada da despesa. Aqui ele já é um novo plano de contas, né? Um plano de contas, um novo modelo obrigatório, inclusive.
e que ele já traz aí uma ordem bem mais fácil para se calcular custos ou a DRE inclusive, tá? Bom, agora aqui o que mais que nós teríamos? Quando se cadastra, só que não era aquilo que eu ia ver, o que eu ia ver era isso daqui, ó. Então, quando se cadastra a conta, veja bem, o que nós fizemos lá? Opa, aqui teste deletar. Ó, DE, que foi o que nós colocamos. Que esse grupo aqui para balancete, né, 49, é de despesa. Para o grupo 2 aqui é G2. Para o grupo 3 é G3, etc, etc. Então isso daqui você pode criar dessa forma e utilizar daí tomando como base esse grupo que você acaba de criar. Claro que nós não vamos entrar fazer um demonstrativo disso, mesmo porque nós ficaríamos mais algumas horas falando só sobre isso. Como a intenção aqui é simplesmente dar algumas sugestões, então, meus amigos, eu acho que as minhas sugestões estão feitas. Vamos ver aqui, então, lançamentos, né, os lançamentos das contas, lançamento do movimento em si, grava, cancela, retornando aqui o plano de contas, né? Mas para fazer o cadastro do plano de contas, depois as tabelas auxiliares. Ali nós estamos mexendo com o que? Com os formulários, né? E depois nós temos aqui as bases de dados, que são os valores que foram lançados na contabilidade. Depois o plano de contas específico, né? Depois nós temos embaixo uma seção dos livros e relatórios, retirei sem querer. Na verdade aqui seria balancetes e relatórios, livros fiscais, relatórios e balancetes, tá? Então nós temos aí como se faz o diário, né? O livro diário, que me parece que nós devemos ter perdido aqui a conexão, o hiperlink, né? Então, isto, só que na verdade ao invés de ajudar ficou mais pesado. Então vamos dar um tempinho. Assim, é porque ele já estava montado, estava em o livro diário e estava ativo. Depois nós temos ainda o... Nossa, ele ainda está rodando, tá. Depois nós temos aqui o que nós acabamos de ver, o livro Razão, nós não vimos, foi esclarecido quanto a isso, porque o livro Razão também tem todas as técnicas aqui para se fazer. O balancete, várias considerações, né? E para gerar o balancete atualização a este, etc. E depois para criar o filtro para nós trabalharmos com os filtros, né? Aqui, por exemplo, esse filtro, essa coluna, nós podemos utilizar aqui para ver, por exemplo, só as contas vazias ou só as contas que tem dados. Na verdade, tem que ser só as contas que têm dados, que é o que nos interessa. Mas, de repente, nós queremos saber se de fato alguma conta não teve lançamento, né? Então aí nós entramos em vazias e conferimos as contas por aqui, né? Então os dois têm utilidade. Então aqui filtro e retirar o filtro. Opa, colocar aqui porque na verdade nós deixamos, tem que filtrar inteiro, né? E retirar o filtro, tudo bem? Cancelar, ele na verdade ele deixa em branco para a gente importar, gerar um novo balancete. Esse balancete é gerado de acordo com a data inicial e final. Então, primeiramente nós temos que colocar essas datas para depois então nós gerarmos esse balancete. Quando se imprime,
essas datas, a data que foi colocada aqui, ela vai sair no... Essa parte nós não fizemos. Então tá, vamos aqui. Vamos só visualizar a impressão e vamos ajustar o nosso balancete, né? Vamos aqui em configurar página. Vamos deixar ajustar de 1 de largura e vamos deixar em branco no final para ir quantas páginas forem necessárias. Aqui nós podemos, na verdade, o correto é deixar nesse modo aqui é retrato. Nós podemos colocar como paisagem também. As margens somente horizontal, porque a vertical seria para centralizar, então na verdade não vamos fazer isso. O da esquerda nós vamos deixar aqui com pelo menos 2,5, mas é até um pouco mais. O da direita tem que ser com 3, 3, 3, 3, 3, 2,5, 3, 2,5, né? Depois o cabeçalho, nós vamos colocar... Você pode colocar o nome da empresa, ou tanto no personalizar aqui o cabeçalho e a numeração no rodapé. Então vamos pôr aqui como no rodapé, vamos verificar se já tem a página 1D. Pronto. Então vamos colocar essa página só. Depois a planilha aqui, na verdade, é quais linhas nós queremos que se repita quando imprimir. E ok. Então, na verdade, aqui, essa primeira linha nós queremos que seja repetida, né? Tanto lá o balancete como até essa linha aqui que tem o saldo, não? Então, nós vamos fechar, então, e vamos dar uma verificada deixa eu ver agora me esqueci o que eu ia falar. Bom, vamos dar uma verificada. Nós vimos aqui que esses botões não saem quando vai imprimir, né? Então eu acho que aqui tá ok também. Simplesmente para imprimir, claro, você pode colocar um botão aqui para impressão. Só que daí você pode estabelecer, por exemplo, na sua macro ou no seu código do Visual Basic, que se proceda o filtro antes de se imprimir. Aí você não vai necessitar desse filtro aqui isoladamente, mas sim, esse filtro vai servir só para você dar uma analisada na tela. Bom, depois disso, então, essa parte também está pronta a orientação. Agora, deixar para funcionar bonitinho aí para você. É claro que você vai ter que colocar alguns enfeites ali de acordo com a sua necessidade. Depois ainda nós colocamos aqui o DRE. Nós não fizemos, simplesmente isso daqui é um relatório idêntico ao balancete e aos outros que usam as mesmas aplicações. E depois nós colocamos aqui ainda uma conciliação de contas, né? Para que você possa fazer a conciliação das contas contábeis todo mês. Aqui, nova conciliação, tudo certinho. Bom, agora então nós podemos finalizar isto. Você pode deixar as cores ou a aparência do jeito que for mais agradável para você. E, meus amigos, a sugestão que eu tinha para se trabalhar na contabilidade, que são dados simples, são dados rotineiros numa contabilidade, e em Excel tem como se fazer muita coisa. Claro que nós poderíamos até dar uma infinidade de mais detalhes, mas para se falar sobre contabilidade em Excel, ou o contrário, né, que é o que nós estamos falando, é o Excel na contabilidade.
teria muita coisa com muitos detalhes, então eu acho que aqui foi o suficiente para dar umas boas sugestões para você contador, para você que não é contador, para você assistente de contabilidade, para você curioso em contabilidade. Então, meus amigos, eu agradeço a paciência de vocês terem visto todo o conteúdo desse meu vídeo. Muito obrigado, meu nome é Lúcio, um abraço.